Quem já precisou despachar um pet num avião sabe que não é uma operação simples. O bichinho pode ficar estressado, assustado com o barulho do compartimento de carga, vira uma grande preocupação. No último dia 14, uma mulher que comprou um filhote de Golden Retriever teve um choque. O cachorrinho morreu horas depois de um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Laudos apontam que ele teve hipertermia, ou seja, sofreu muito calor. O que você precisa saber antes de embarcar seu animal de estimação? O barulho que sai da caixa imita o som de um aeroporto. É parte do treinamento que o Zion fez para que não se estressasse tanto quando fosse pegar um avião. Ele nasceu em Mairiporã, São Paulo. Com 2 meses e 7 dias, já estava com passagem marcada para o Rio de Janeiro. Quem estava esperando ele lá era a Gabriela e a sua gatinha adotada. A Gabriela já estava com tudo preparado para a chegada do Zion. Já tinha comprado tudo isso aqui, ó. Caminha, bolinha, brinquedinho. Você já imaginava ele usando tudo isso, né? Ele chegando e já pegando todos os brinquedinhos e se ambientando. A Gabriela tinha comprado o Zion de um canil que fica a uns 500 quilômetros da sua casa. Escolheu o bichinho por foto. Você nunca tinha visto ele pessoalmente? Não. A gente criou esse amor e sem precisar ter esse contato, a gente já amava muito ele. A gente está acostumado a humanizar o animal. Acha que ele vê o mundo do jeito que a gente vê. Mas não é assim. Uma viagem dessa, por exemplo, do ponto de vista de uma pessoa e de um cachorro, é bem diferente. Nós temos a visão como principal sentido. Para eles é o olfato e a audição. Então, os barulhos de motores, os barulhos da turbina, o próprio barulho do carrinho que transporta os cachorros, a caixa se mexendo, tudo isso é muito assustador. Quando o animal é grande, ele não vai na cabine junto com o responsável. Lito, engenheiro mecânico há mais de 35 anos, conta como é feito esse transporte. Não é pela falta de segurança. A questão é que o bichinho fica num ambiente totalmente diferente. Isso gera um estresse muito grande no animal. Primeiro ele é retirado dessa parte onde é feito o check-in. O animal é retirado, a caixa é inspecionada para ver se não tem nenhum material ilícito dentro. Depois ele vai para dentro de uma carretinha que é rebocada até o local onde o avião vai sair. Ele vai no compartimento de bagagens, junto com malas e tudo mais. A temperatura média é 22 graus. E é escuro completo. Dia 14 de setembro, Zion iria passar por essa experiência com a companhia aérea Latam. Ele estava com os 3 irmãos. Cada um foi despachado para um canto do país. Pelos vídeos que eu recebi, ele estava super feliz, ele estava brincando. Perto das 2 da tarde, o avião pousou no Rio. Eu esperei quase 2 horas e quando ele chegou para mim, ele já chegou inconsciente, ele estava muito ofegante, mole. Ela levou o Zion a uma clínica veterinária. Ele morreu horas depois. No laudo, constataram hipertermia, aumento de temperatura. E uma das causas é a exposição ao calor. Ele vai ofegando, né, respirando de forma ofegante para perder calor, porque essa é a forma que os cães perdem calor. Eles não suam pela superfície corporal como a gente. E aí a temperatura corporal dele vai subindo, as funções celulares começam a não acontecer mais, até ele chegar a colapso e óbito. Nesse dia 14 aqui no Rio, fez muito calor. Não tem muito lugar de sombra no aeroporto. Algumas empresas aéreas não aceitam os animaizinhos para viagem quando o dia está muito quente ou está muito frio, justamente porque ele fica num local exposto na rampa do aeroporto. Nas redes sociais, a Gabriela contou o que aconteceu com o Zion. Quase 65 mil pessoas comentaram. Eu vi o caso do Zion, né, da Gabriela, isso me trouxe um peso, porque você lembra a situação, né? Era Natal de 2019. Davi embarcou o Tom, pela companhia aérea Gol, de São Paulo para Vitória, no Espírito Santo. Eles não me entregaram o Tom, demoraram horas, me enrolaram. Eu vi uma funcionária da companhia aérea chegando perto e eu já sabia o que tinha acontecido. Dali foi chão, né? Quem retirou o corpinho dele foi minha irmã.
e a minha mãe. E quando elas colocaram a mão nele, parecia que ele tinha saído do forno. É um serviço caro, e se dá errado, deu errado, se vira. Na Gol, o transporte de pets sai por R$ 850. Na Latam, de R$ 500 a R$ 900. Esse ano, mais de 120 mil bichinhos viajaram nas cabines e nos compartimentos de carga de aviões. Na hora de viajar com o animal, a pessoa precisa separar toda a documentação exigida pela companhia aérea, precisa ter uma caixa também adequada, que tem todas as medidas que a companhia exige. E mais importante, o animal tem que estar confortável dentro dessa caixa. O cachorro precisa conseguir ficar em pé e dar uma volta inteira, completa dentro da caixa. Mais dicas sobre esse transporte você encontra no podcast Bichos na Escuta. A Maria sabe tudinho desse assunto. Ela vai morar em Portugal e há 3 meses comprou a caixa que vai transportar a soneca. Eu faço uma brincadeira de esconder comida. E eu escondo a comida aqui dentro. Tudo isso vai gerando que ela associe a caixa com uma coisa boa. O canil responsável por Zion afirma que fez esses treinamentos com os 4 filhotes de Golden e todos os exames necessários. E diz que os irmãos de Zion chegaram bem ao destino. Vocês chegaram a despachar já quantos animais? Desse jeito? Eu acho que é uma média de 100 filhotes. A gente embarca desde 2017 e nunca aconteceu nada desse tipo. Por que essa opção pelo avião, né? É sempre desse jeito que vocês enviam os animaizinhos? O cliente tem 2 opções, ou ele vir buscar no canil ou enviar de avião. E lembrando, tem vários cãezinhos por aí esperando uma adoção, como a Margot. Mas se for comprar... Será que vale a pena eu comprar um animal numa outra cidade? Por que eu não procuro um canil perto da minha casa, que eu possa conhecer o canil, visitar e trazer de carro? Depois, a pessoa que vende, o criador, ele precisa ser muito sincero e honesto, porque ele está querendo vender. Então ele vai dizer, muitas vezes, é tranquilo, não tem problema nenhum. E eu acredito que a companhia aérea precisa ser mais cuidadosa, especialmente com o antes e o depois. É para ser prioridade, né? A carga viva. A Latam fala que lamenta o ocorrido com o Zion e que ainda não sabe a causa da morte do cãozinho. Diz em nota que deve rever os processos de transporte de pet para oferecer um serviço melhor do que determina a lei. A Gol também diz lamentar a morte do Tom e que revisa e aprimora frequentemente seus procedimentos para embarque de pets. Essa semana, 2 anos depois da morte do Tom, o Davi recebeu a notícia de uma indenização, cerca de R$6 mil. Primeira sentença, eles julgaram o Tom como bem material e... Desculpa. E aí a gente recorreu. Eu acho que só vale a pena fazer uma viagem de avião, que o animal precisa ir no bagageiro, se for uma viagem mais duradoura. Se a pessoa for se mudar ou for passar alguns meses fora. Eu sei que tudo isso que eu tô fazendo não vai fazer ela não sofrer na hora da viagem. Mas o que eu tô tentando é amenizar, fazer que a experiência seja o menos ruim possível.